Olá, sejam bem-vindos ao canal Whindeson Moraes Coach. Você que não me conhece, eu sou Whindeson Moraes, sou psicólogo clínico, coach, também analista de perfil comportamental, treinador, mentor, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Eu venho nesse vídeo trazer uma série de livros e autores para incentivar e inspirar você a fazer leituras. Esse processo é uma parte do seu crescimento, do autoconhecimento. E o livro que eu estou fazendo uma série é O Poder da Presença, de Amy Cuddy, que é uma cientista. E ele traz a linguagem que é da neurociência. Então ele fala que a linguagem corporal pode ajudar a você aumentar a sua autoconfiança. E pegando esse ponto, né, tudo passa pela ser você mesmo, ser o eu autêntico. E nesse vídeo a temática é acreditando na própria história. Então a gente vai falar sobre o eu autêntico. E a gente vai entender um pouco, né, a linguagem da autora e como isso pode nos beneficiar. Ter esse conhecimento pode, de fato, ter uma ferramenta a mais para que você possa fazer transformação na sua vida. Ferramentas, estratégias, sempre é válida para a transformação. Às vezes a gente quer mudar algumas coisas em nós e a gente não tem nenhuma orientação, nenhum direcionamento, ferramentas, estratégias. E dentro dessa jornada do autoconhecimento eu aprendi que quando eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma estratégia e aplico essa estratégia, essa ferramenta, eu dou saltos na minha vida. É a oportunidade de olhar para dentro, me aprofundar. E quando eu pratico, eu cresço de forma assustadora, né? De forma positiva. Então vamos ao que a autora fala sobre acreditando na sua própria história. E existe uma frase que fala o seguinte: a presença é o eu interior se manifestando. Presença, né? O nome do filme é Poder da Presença. Então toda vez que eu falar de presença, a gente está falando do eu autêntico, de ser você mesma, você mesmo. E aí, o que é que a autora fala? Desejo de sentir-se e ser considerado autêntico parece uma necessidade humana básica. E talvez por isso o termo eu autêntico seja tão popular no dia de hoje. Na verdade, às vezes, acho que se abusa dele. Mas eis uma pergunta: em que consiste o eu autêntico? O que exatamente significa ser fiel a si mesmo? Será que é o que os seus amigos têm em mente quando incentivam você ser você mesmo? Será que é a sensação que temos quando estamos sendo genuínos? Será possível sermos a mesma pessoa em todas as situações e todos os momentos? Quantos eus existem aí? Como descobrir qual deles expressamos? Antes de responder a isso, vamos falar sobre uma questão mais ampla. O que é o eu? Um grande número de psicólogos já abordou essa questão em mais de uma centena de anos de teorias e pesquisas. Isso no encalço, né, de filósofos que já tentavam responder essa pergunta há milhares de anos. Não dá para condensar todo esse trabalho anterior aqui, mas essas são, na minha opinião, as 3 coisas mais importantes a entender sobre o eu, particularmente em relação à presença. O eu é multifacetado e não singular. Segundo, expressa-se através dos nossos pensamentos, sentimentos, valores e comportamentos. E terceiro,
É dinâmico e flexível, não estático e nem rígido. Reflete e reage à situação não como um camaleão, mas de modo a nos tornar reativos e também abertos ao crescimento. Não significa que nossos valores básicos mudam, mas às vezes existe um processo que envolve adaptar nosso verdadeiro eu à situação ou ao papel que nos encontramos, escolhendo quais valores básicos e traços tornar visíveis. Se o eu multifacetado e dinâmico, será que ao menos possuímos um eu autêntico, único e estático? Em eras passadas, pensadores defenderam a ideia romântica que possuímos, sim, mas a maioria dos psicólogos e filósofos atuais concorda que não somos adotados de um eu autêntico, permanente e plenamente integrado. Adotam uma visão pragmática. O eu autêntico é uma experiência, um estado e não um atributo. Esse fenômeno transitório foi descrito pelo psicólogo Alison Letton como a sensação subjetiva de ser seu próprio eu verdadeiro e como a sensação momentânea de alinhamento ao seu eu real. Penso nele como experiência de saber e sentir que você está sendo o seu eu mais sincero e corajoso. É expressar seus valores com autonomia e honestidade por meio de suas atitudes. Ele vem e vai, mas o reconhecemos porque parece certo. Praticamente todos conseguem recordar um momento em que se sentiram fiéis a si mesmo, mas poucos podem dizer que se sentem assim o tempo todo. Adotamos visões flexíveis de nós mesmos, baseados no papel que estamos representando em um momento e um contexto específico, por exemplo, pai, cônjuge, professor. Assim mesmo, quando você sente que está sendo fiel a si mesmo, os detalhes desse eu, as partes são ativadas e mudam de uma situação para outra. Mas será que o nosso melhor eu autêntico é a mesma coisa que o nosso verdadeiro eu autêntico? Naturalmente, existem certos aspectos de nós e das pessoas que nos conhecem de que não gostamos tanto assim, alguns dos quais poderiam até ser considerados destrutivos. Muitos de nós estamos nos esforçando para modificar tais aspectos. Um medo irracional, um gênio explosivo. Existe também aspectos de nós que não revelamos, não porque sejam prejudiciais, mas porque não somos obrigados a compartilhar todos os nossos detalhes pessoais como o restante do mundo. E existe também aspectos que não são destrutivos para os outros, mas que tentamos mudar ou ocultar porque nos sentimos injustamente envergonhados deles, conforme relatado nesse e-mail. Atualmente eu sou estudante de medicina da Turquia. Tenho notas bem altas e adoro aprender o meu ofício. Pensar, entre aspas, em ciência, ter ideias. Conheço o meu potencial e sei que carrego algo grandioso dentro de mim. Mas o problema é que sofro de gagueira. Por causa disso, não consigo participar das aulas, não consigo discutir nada e, pior, não consigo fazer perguntas. Durante 4 anos tive de escondê-las. Então, ele fala o seguinte, a autora, né? Recebo muitas cartas e mensagens de pessoas lutando contra obstáculos que a impedem de acreditar plenamente, de confiar em seus eus mais ousados. Todos temos características que sentimos que deveríamos superar ou esconder, que sentimos não fazer parte de quem queremos ser. Pegando esse exemplo, né, da autora, aí isso foi uma típica situação que a gente pode se esconder ou se mostrar. Como a gente está falando de presença nesse livro, é bem interessante trazer quais são os pontos que você precisa exercitar essa presença. Em que aspectos da sua linguagem corporal você pode aumentar essa autoconfiança para você ter esse eu autêntico, ou essa confiança, ou essa presença? Então são alguns questionamentos para você que está assistindo esse vídeo, como uma forma de fato sair da posição que você está. Talvez de receio, medo, zona de conforto. Mudança requer que eu me desafie.
Quando eu falo assim em desafiar, em boa parte das situações que eu vivi, né, as situações que eram desafiadoras para mim, eu pegava a relação dessas situações e ela enfrentava, né, poderia errar, poderia não dar certo, poderia, enfim, poderia, mas eu fiz, e desse fazer houve consequências, algumas não tão boas, mas outras positivas pela minha ação, porque movimento gera movimento. E quando eu falo poder da presença, que é o tema do livro, né, e desse vídeo aqui, é importante a gente questionar. Será que eu estou sendo eu mesmo? Será que eu estou de fato sendo fiel a quem eu sou? Ou pelo menos procurando, né, diante das situações, em tais situações eu tenho me comportado de tal forma. E o autoconhecimento ele vai nos ajudar nesse processo. Então, por isso eu trago esse vídeo como incentivo para que você de fato possa mergulhar, que o livro seja uma ferramenta de crescimento, é uma parte. O trabalho de terapia, um trabalho de coaching, um trabalho em cursos, talvez de inteligência emocional, cursos de aprofundamento, cursos de da criança interior, criança ferida, tudo isso você vai transmutando e elevando sua consciência, a sua atuação, novos comportamentos, todo esse trajeto. Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você em termos de inspiração para que você leia. A importância da presença, do eu autêntico, o quanto você de fato tem tido essa confiança de ser você. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, curta. Para mim é uma honra tê-lo aqui. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.